Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. Porque eu acredito em Nossa Senhora Aparecida. É isso mesmo. Nesse vídeo eu vou dizer por que eu acredito em Nossa Senhora Aparecida. Mas também eu vou dizer em que sentido. A Igreja Católica, além da Bíblia, tem a tradição. A tradição não tem problema desde que não vá contra princípios bíblicos. E é justamente o que acontece com o catolicismo. Suas tradições não se encontram na Bíblia. Por exemplo, a Assunção de Maria, o Papa Pio XII disse que Maria foi para o céu com corpo e alma e está lá intercedendo por eles. Maria Medianeira. A Bíblia diz que há só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Maria intercessora. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho e não um dos caminhos. Também batismo de bebês, canonização de mortos, transubstanciação, sacramento, celibato obrigatório de padres, comunicação com mortos e muito mais. Isso aqui foi só um exemplo. Então por que eu disse que acredito em Nossa Senhora Aparecida? Realmente eu acredito mesmo, mas da forma que a história diz. A história é fato, e não da forma que a tradição católica ensina. Eu acredito nela como aquela imagem encontrada por pescadores, né, no rio. Isso eu acredito, mas não da forma que a tradição católica ensina. Mas não acredito no título que deram a ela como Mãe de Jesus, porque isso é uma tradição católica. Até porque não existe nenhum argumento bíblico para isso. É uma tradição católica, mas sem ter como pegar alguma passagem bíblica para afirmar esse tipo de coisa. Padroeira no Brasil, que é um dos títulos, a Mãe de Jesus. Até porque não existe argumento bíblico para isso. É comum um argumento católico que diz que os evangélicos desprezam Maria. Os evangélicos não desprezam Maria. Amamos Maria, mas acreditamos em Maria da forma que a Bíblia ensina, e não como a tradição católica ensina. Por exemplo, o Papa Pio XII disse que Maria, ele dogmatizou o ensino que Maria foi para o céu com corpo e alma e está lá intercedendo. A Bíblia diz que mortos não têm memória aqui da terra. Então eles dão um título a Maria que a Bíblia não dá. E a Bíblia condena invocação de mortos. É pecado. É só Jesus o caminho. Ele é o único caminho que leva a Deus. Agora, se tratando de Nossa Senhora Aparecida, a imagem, não apenas o catolicismo venera a santa, mas também a Umbanda. Veja a imagem, veja na sua tela a imagem de Nossa Senhora em lojas de Umbanda e também em centro de Umbanda, terreiro de Umbanda que fala, né? Então, Nossa Senhora Aparecida na Umbanda é Oxum, uma santa reverenciada no ritual católico como Maria, Mãe de Jesus, mas também muito reverenciada dentro da Umbanda. Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil para os católicos, e Oxum para os umbandistas, né? É um ato mais conhecido como sincretismo religioso. Veja na sua tela aí imagens da Nossa Senhora em lojas de Umbanda, porque eu já vi loja de artigos religiosos com a imagem de Nossa Senhora Aparecida para vender. E em terreiros também, como você vê aí na tela de seu monitor, você pode ver. Então, eu acredito em Nossa Senhora Aparecida, mas não como ensina o catolicismo.
ou a tradição católica, porque não existe nenhuma base para isso, né? Dar o título à imagem que foi achada em um rio para a mãe de Jesus. Então é uma tradição religiosa, que só aceita isso quem é daquela religião. Quem não é, não acredita porque não existe na Bíblia. Embora eu tenha respeito por todas as religiões, até mesmo porque eu falei aqui sem faltar com respeito. Estou dando o meu posicionamento, mas sem faltar com respeito. Mas respeitar não é aceitar. Respeito, mas não aceito. Né? A forma que o catolicismo ensina é de acordo com a tradição católica. Não apenas na questão de Nossa Senhora, mas muitas coisas é de acordo com a tradição religiosa católica. E não como a Bíblia ensina, né? Eu acredito como a história ensina. Os pescadores que foram pescar e acharam Nossa Senhora, acharam a imagem. Procure no Google aí que você vai ler a história, que eu não vou citar aqui porque no Google tem de sobra. Procure aí que você acha. E também muito menos a Bíblia ensina. Quem ensina é a tradição. A Bíblia não tem nenhuma referência, não existe argumento bíblico para isso. 1 Coríntios 4, verso 6, Paulo disse: para que de nós aprendais a não ir além do que está escrito. Então seguimos apenas a Bíblia, só o que está escrito de acordo com o que Paulo disse, só o que os apóstolos ensinaram, e nada mais. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e mais nada. Devemos crer na suficiência e na inerrância das Escrituras. A Bíblia é suficiente. Paulo diz para não ir além do que está escrito, porque a Bíblia é suficiente. Nenhuma tradição supera a Bíblia. Nada pode igualar-se à Bíblia. Veja em Marcos capítulo 7 que Jesus reprovou a tradição dos anciãos. A tradição religiosa não tem nenhum problema, desde que não vá contra princípios bíblicos. Aí é um problema. Jesus disse para os fariseus religiosos que eles invalidavam as Escrituras por causa de suas tradições. As tradições antibíblicas acabam invalidando as Escrituras. Por exemplo, na Bíblia tem Santa Ceia, pão e o vinho, ou suco. E o catolicismo mudou para a transubstanciação. Então, na missa, aquilo é transformado no corpo e no sangue de Cristo e somente o padre toma o vinho e os católicos somente o pão. E Jesus diz: tomai e comei todos vós, todos, não só o líder, todos. Entendeu? Então isso é uma tradição que acaba invalidando as Escrituras, né? Batizam bebês ao invés de batizar adultos, como a Bíblia ensina, invalida as Escrituras para eles, entendeu? Então isso aqui é apenas para mostrar a verdade, nada de atacar, e não é contra pessoas de maneira hipótese alguma. Gostamos e respeitamos todas as pessoas, independente de sua religião ou crença. É isso aí. Se gostou, dá um cliquezinho em gostei. Se você não for inscrito, se inscreva e até o próximo.